Olá, eu sou Eduarda Suíli, Olá, eu sou a Nicole Brito e nós somos as autoras do produto jornalismo especializado em economia, produção de um e-book e audiolivro sobre o segmento econômico na prática jornalística. Atualmente somos finalistas do curso de jornalismo na Universidade Federal do Amazonas e estamos aqui colocando o nosso produto transdisciplinar, né, que passa, nós temos um e-book, um audiolivro e um vídeo complementar, né, sendo que o e-book ele tem também uso de recursos multimídia com QR Codes e links que encaminham para outros sites. No ano de 2023, ainda no 7º período, fizemos uma disciplina chamada Jornalismo Especializado, onde nos apaixonamos pelo jornalismo especializado em economia. A nossa ideia inicial veio a partir da disciplina de jornalismo especializado no 7º período, que foi ministrada pela docente professora doutora Cristiane de Lima Barbosa. Ela, por ser a orientadora do nosso projeto, fez uma introdução ao assunto dentro do nosso e-book, falando sobre a importância do jornalismo especializado e também a importância atual do jornalismo especializado especificamente em economia. Como parte da metodologia, nossa pesquisa é de caráter exploratório e qualitativo. Para poder dividir o nosso e-book, nós fizemos algumas sessões. Nós temos a apresentação da professora Cristiane, como a Nicole já colocou. Nós temos uma introdução falando sobre o tema de uma forma geral. Temos também o capítulo 1, onde a gente apresenta os conceitos e características do jornalismo econômico, dando esse olhar geral, né, apresentando como que é a história do jornalismo econômico, passando pelas referências históricas e o panorama geral. No capítulo 2, a gente fala bastante sobre a questão do jornalismo na prática mercadológica mesmo, como que funciona o jornalismo na prática, o jornalismo de economia, quais são as fontes que são utilizadas, quais são os bordões que são utilizados, né, os jargões utilizados. E no capítulo 3 nós fizemos uma entrevista com o jornalista. E no capítulo 3 nós fizemos uma entrevista com o jornalista da área de economia. Ele cedeu uma entrevista pra gente e para isso nós fizemos também uso da referência de Bauer e Gaskell sobre pesquisa qualitativa. Por último, nós temos uma nota das autoras, né? Sem contar as referências também que nós colocamos para fazer com que o trabalho ficasse mais coeso. O nosso capítulo 1 se dedica, entre muitas coisas, a fazer um panorama geral da parte histórica do jornalismo econômico, principalmente aqui no Brasil. Para isso, nós utilizamos o livro da Paula Politi, o jornalismo econômico no Brasil, do Café ao Tempo Real, e também uma obra de Quintão que fala sobre o jornalismo econômico a partir da ditadura militar de 64, onde nós saímos desde a época cafeeira, de quando o jornalismo econômico ele era utilizado apenas para falar sobre as mudanças mercadológicas de preços de café e leite, até o momento em que o jornalismo econômico ele realmente vira uma forma de resistência contra a ditadura militar. Ainda no primeiro capítulo, demos destaque para algumas frases e jargões utilizados amplamente dentro do jornalismo econômico, como, por exemplo, taxa de desemprego, bolsa de valores, PIB, déficit fiscal, bull market, bear market e muitos outros que talvez as pessoas não entendam durante o dia a dia e nós fizemos questão de explicar um pouco mais sobre o que significa cada coisa. E no capítulo 2, na prática do mercado, nós focamos também em mostrar algumas reportagens, né, algumas pautas que se destacam e que às vezes passam despercebidas, né, na nossa região e também no Brasil. Por exemplo, uma das reportagens aqui que fez bastante sucesso em Manaus foi sobre o aumento da gasolina, onde teve uma fala bem interessante. É uma maneira de se colocar. Uma frase bem interessante de um dos entrevistados e fez bastante sucesso aqui, chegou a mais de 90 mil visualizações essa reportagem. Então nós falamos sobre essa reportagem, falamos também sobre algumas pautas que são muito regulares aqui no Brasil, como o aumento de preço de gás e gasolina, e o impacto que isso traz, né, para o cidadão, como que isso impacta a vida das pessoas que precisam desses produtos, dessas mercadorias no dia a dia. Como que isso impacta a venda do seu João, né? Como que a gasolina aumentar impacta a venda dos produtos dele e da banquinha dele. Então a gente quis trazer também essa questão do consumidor do jornalismo econômico, não só como consumidor, mas também como uma pessoa que sofre o impacto. Às vezes a gente acaba pensando de que o jornalismo econômico ele só é voltado para a política internacional, para termos como bull market, bear market, e a gente acaba deixando de pensar também
na questão né, na questão micro, como que funciona para as pessoas, como que funciona para cada indivíduo. E a gente trouxe esse destaque como o personagem do jornalismo econômico, o brasileiro como personagem principal, né? O impacto que ele faz, as pequenas vendas que ele faz para a economia macro. No capítulo 3, nós abordamos mais sobre o olhar profissional dentro do jornalismo de economia. Falamos sobre qual a importância da cobertura jornalística para as pessoas. Falamos sobre qual o nosso papel enquanto jornalistas de passar para as pessoas realmente uma notícia feita baseada em pesquisas sólidas e também de uma forma que não seja difícil de entender. Também foi abordado durante essa entrevista alguns tópicos que são de interesse comum para o brasileiro, né? Como, por exemplo, a importância da política e da economia, a importância da educação financeira. Então, a gente tentou fazer ali um apanhado de informações que fosse interessante tanto para a pessoa que está lendo o livro e é um profissional de jornalismo, quanto para uma pessoa que somente quer conhecer mais, que é leiga sobre o assunto, e que fosse um intermediário entre essas informações. Na parte da conclusão, nós tentamos trazer uma reflexão para o leitor sobre a importância do jornalismo econômico de uma forma micro e macro. E também nós buscamos mostrar para o leitor que o jornalismo econômico ele não é uma coisa difícil. Nós queremos deixar, não de uma forma simplificada, mas de uma forma desmistificada, de tirar dessa ideia do público de que somente um especialista em economia consegue falar sobre, de que somente um jornalista consegue entender do que se trata a economia. Ainda nessa tentativa, nessa intenção de trazer uma super imersão para quem está dando uma conferida nesses conteúdos, a gente montou, né, toda uma questão de identidade visual para os produtos, se baseando sempre na cor verde, né, remetendo ao dinheiro do jornalismo. O e-book, que tem mais de 50 páginas, ele tem ali nas cores verde, branco, ele também tem, sabe, assim, fontes que sejam de uma fácil leitura para quem vê. É um e-book para ser acessível para quem vê. A gente tem um audiolivro que foi criado especificamente para as pessoas que têm baixa visão, dislexia ou não possuem tempo hábil para consumir o conteúdo literário. Nós criamos um audiolivro de cerca de 40 minutos, utilizamos algumas vinhetas que realmente remetem a essa ideia de economia, utilizamos vinhetas que são o catinho, o tilitar das moedas. Nós trouxemos essa ideia da entrevista com o nosso jornalista, nós trouxemos a voz de um dublador para falar sobre ele. Então é uma forma da pessoa, mesmo que ela não esteja consumindo o conteúdo literário, ela ter a experiência completa do que é ler o livro. Como você enxerga a responsabilidade que o jornalismo econômico possui no contexto da educação financeira de todos? Acredito que a educação financeira deveria, na verdade, começar na escola, bem no início da formação da criança mesmo. Além disso, nós também fizemos um vídeo. Esse vídeo tem cerca de 3 minutos e está disponível no YouTube da nossa faculdade, né? Da Faculdade de Informação e Comunicação, da UFAM. E esse vídeo ele contém de uma forma resumida os pontos principais do nosso e-book, falando sobre as características e também puxando para o lado regional, ele também fala um pouco sobre a situação do jornalismo econômico aqui na região. Temos a Luana Carvalho, editora do caderno de Economia Mais Dinheiro, do jornal A Crítica, e colaboradora. A intenção de inscrever esse projeto dentro de um concurso grande, assim, como a ExpoCom, foi de realmente atingir o público que nós estávamos almejando quando nós escrevemos, de tirar desse âmbito amazônico, de tirar do âmbito da faculdade e levar para as outras pessoas, de levar tanto para docentes quanto para discentes, mas também para pessoas que nunca souberam, que se interessavam pelo jornalismo econômico e elas terem esse primeiro contato e perceberem que realmente o jornalismo de economia é feito para elas. E a nossa intenção claro, né, óbvio, ganhar o prêmio, mas sem ser a importância pra gente estar além do prêmio. A gente quer realmente democratizar esse conhecimento que nós adquirimos depois de muita pesquisa. E além de democratizar, a gente quer trazer visibilidade, né? Trazer visibilidade através do prêmio, da indicação e colocar ele nas mais plataformas diferentes possíveis. Então nós queremos colocar ele em outros lugares. Então vamos lá, né, em frente com esse trabalho. Vamos sim, além do prêmio, realmente trazer mais pessoas para aprenderem um pouco mais sobre essa área que realmente afeta muita gente, afeta o nosso cotidiano e também dá muito medo, mas que não é esse bicho de 7 cabeças que geralmente a gente pensa. Muito obrigada. Muito obrigada.